revisão da vida toda, né? Então, boa noite, a gente está aqui na nossa primeira live de 2023, né? Hoje a gente vai falar então desse assunto que surgiu no final do ano passado e a gente está tendo inúmeros contatos, justamente trazendo muitos questionamentos sobre essa revisão, tá? O que ela vem a fazer, né? O que ela vem trazer de novo? Vamos por partes, tá, pessoal? Em dezembro, o STF julgou esse tema. Ele acabou definindo que, efetivamente, podem ser revistos todos os benefícios que atenderem a alguns requisitos, tá? Que a gente vai ver esses requisitos mais lá na frente, tá? Aproveita, chama um amigo que tem interesse no assunto, antes que a gente entre efetivamente no conteúdo, né? É importante você compartilhar essa nossa live, né? Ela vai ficar salva no nosso canal do YouTube, então dá um joinha lá, segue a gente, porque é justamente para a gente poder ajudar o canal a crescer e a ser divulgado, tá? Mas indo para aquilo que interessa, né? Pega papel e caneta e vamos começar a efetivamente falar sobre a tão famosa tese da revisão da vida toda. Primeiro ponto que a gente tem que falar, né, trazer para todo mundo, é quem é o demandado, né? Quem é o responsável para ser o réu, para ser a outra parte nesse processo. Tá? A ação é contra o INSS, tá? É contra a Previdência. Daí vocês devem estar se perguntando, mas nossa, Marcos, como assim? Eu vou entrar com uma ação contra o INSS, eu já sou aposentado, ele vai parar de me pagar, vai ser suspensa a minha aposentadoria? Calma, pessoal. Não, podem ficar tranquilos. Tá? Não é porque a gente está ingressando com uma ação, né, que o INSS vai suspender o pagamento. Tá? Então, fica bem tranquilo quanto a isso. Você não vai ter o seu pagamento suspenso, né? Você não vai ter a sua aposentadoria, o seu benefício cancelado. Tá? É importante salientar isso, que muita gente não quer demandar contra a Previdência justamente porque eles têm medo, né? Eles têm medo de efetivamente perderem a aposentadoria ou perderem o direito da aposentadoria, tá? Então, mas tenham em mente que existem formas e formas de se ingressar com essa ação, tá? Então, muito cuidado, porque da mesma forma que a gente tem que ter cuidado para ingressar com essa ação, a gente vai entrar com essa ação só se ela for viável, né? Se você tiver um ganho efetivo, se você tiver um ganho real no seu benefício, né? Então, não é toda e qualquer ação ou toda e qualquer aposentadoria ou benefício que efetivamente vai ter a possibilidade de ser revisada, tá? Então, muito cuidado, tá? Quando você for falar com seu advogado, for tratar com alguém sobre esse tema, tenha em mente que ele seja uma pessoa preparada para isso, que ele conheça do tema, que ele saiba o que está falando, certo? Bom, o que é o julgamento? Foi o julgamento do tema 1102, tá? O 1102, lá do STF, oriundo de um recurso especial, 1.276.977, né? Só para você ter uma noção da importância da revisão da vida toda, tá? O STF ele decidiu, por maioria, em 1º de dezembro, que todos os segurados do INSS têm direito à revisão do melhor benefício. Tá? Então, basicamente, seria o quê? Se o segurado, quando teve concedido o seu benefício, existia uma possibilidade dele ter um benefício melhor, o STF, então, decidiu que ele pode vir a pleitear judicialmente essa substituição. Tá? A substituição do quê? Da renda inicial, né? Daquele valor do primeiro benefício, tá? Então tem direito à revisão do melhor benefício, em detrimento, né, a sobreposição de normas. E aí eu não vou entrar em questão de número de lei, número de artigo, né? Mas vamos trabalhar assim, então, basicamente, eu posso, né? Porque muitas vezes o INSS, na apuração do salário de benefício, tenha calculado com alguma das 8 regras de transição que tínhamos na época, né? E às vezes essa regra de transição não era a mais favorável, tá? Então, o que aconteceu? O STF acabou decidindo que o segurado, mesmo tendo implementado as condições de um benefício previdenciário, tá? Desde que, após a vigência
da Lei 9876 de 99 e antes das novas regras constitucionais que foram introduzidas pela emenda constitucional 103 de 2019, esse segurado ele tem o direito de optar pela regra definitiva. Tá? E que regra definitiva é essa? Aquela que lhe é mais favorável. Tá? Resumindo, então, a correção, na realidade, consiste no recálculo da média salarial, considerando todos os salários do trabalhador, mesmo aqueles salários anteriores a julho de 94, portanto, antes do plano real. Nesse sentido, pessoal, quando nós vamos requerer o recálculo da tua aposentadoria, né, a gente pede para incluir também aquelas contribuições que você fez antes de 1994, se elas forem mais benéficas, tá? Então, se eu tiver uma situação em que me trouxe um benefício efetivo, as contribuições anteriores a 94, tá? A gente vai conseguir fazer a inclusão dessas contribuições na média final e, por consequência, também a gente vai aumentar daí a sua renda média inicial, tá? Aí vocês vão dizer, tá, Marcos, tá certo, eu entendi, mas na prática, o que vai acontecer? Bom, pessoal, vamos lá. Na prática, a revisão ela vai consistir em fazer com que o INSS leve em consideração as contribuições feitas pela parte durante todo o período contributivo dela, e não só depois de julho de 94. Isso quer dizer, então, pessoal, que se você teve contribuição lá nos anos 70, nos anos 80 e no início dos anos 90, você vai poder trazer essa contribuição efetivamente para dentro do seu cálculo de renda média inicial. Tá? E dessa forma também, a gente vai conseguir aumentar a tua renda se for viável, tá? Se for viável. Como a gente tem lá, pessoal, tá? O artigo 102 da Constituição Federal, ele determina que o período de apuração do benefício da aposentadoria e dos demais benefícios de prestação continuada, ele passaria a corresponder aos últimos 36, a média, né, dos últimos 36 salários de contribuição. Ocorre que esse procedimento, devido ao curto período de tempo envolvido, ele não vai refletir com fidelidade o histórico contributivo do segurado. Tá? Então, lá em 98, vem a emenda condicional número 20, que ele retirou daí esse número de contribuições do período básico. Quer dizer, ele tirou a possibilidade, a necessidade ou o bloqueio de ser utilizado apenas a média das últimas 36 contribuições do período de cálculo. Tá? E ele atribuiu daí essa responsabilidade de determinar qual é o período de cálculo para o legislador ordinário. Tá? Logo em seguida, então, já em 99, quer dizer, um ano depois, praticamente, né, foi editada a Lei 9876, que entrou em vigor em novembro, 29 de novembro de 99, onde se instituiu que um fator previdenciário para o cálculo das aposentadorias. Tá? Então, se instituiu o fator previdenciário e se ampliou o período de apuração dos salários de contribuição. Então, pessoal, assim, para aqueles que se filiassem à Previdência a partir da vigência da emenda constitucional, o período de apuração ele acabou envolvendo os salários de contribuição desde a filiação, ou seja, desde quando ele começou a trabalhar, desde quando ele verteu a primeira contribuição lá para a Previdência, tá? E quando é que cessaria? Até a data de entrada do requerimento de aposentadoria, certo? Então, o que quer dizer isso? Com a emenda condicional, apesar de ter criado, tá, o fator previdenciário, ele deixou eu trazer a média de todo o meu período contributivo. Isso trouxe um ganho muito grande para o segurado, que ele pôde usar um período anterior, certo? Em algumas situações, óbvio, devido ao fator previdenciário, ele teve uma perda também, claro, mas não é tão significativa quanto o bloqueio efetivo das contribuições anteriores a 94, tá? Então, pessoal, para aqueles segurados que foram filiados antes dessa lei, se estabeleceu a tal da regra de transição que a gente falou, tá? Que daí teve o seu bloqueio, o seu marco em julho de 94, tá?
Então, a contagem inicial passou a ser, para quem já era cadastrado no INSS, de 94 até a data de entrada do requerimento, certo? Como vocês podem notar, pessoal, o intuito da nova regra, o objetivo dela foi, primeiro, garantir a saúde do sistema previdenciário, né, e beneficiar o segurado, onde ele ia possibilitar mais contribuições na base de aposentadoria, tá? Por quê? Porque antes eram 36, agora passou todo o período contributivo a partir de 94, tá? Mas para ser prático, tá? Vamos trazer um exemplo. Vamos trabalhar com números aqui, tá? Caso a gente tenha uma carta de concessão, um benefício que foi concedido pela Lei 9876, é aplicável a nova redação, tá? Lá da lei, tá? Por quê? Porque os benefícios de aposentadoria, o salário de benefício, ele tem que ser calculado pela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, tá? Correspondente ao quê? A 80% do período contributivo. Assim, pessoal, a gente tem que levar em conta que a parte, ou que parte é modo de dizer, né? Mas o cliente, tá? Que se filiou, né? O beneficiário que se filiou ao regime da Previdência Social antes da Lei 9876 de 99, né? O INSS ele acabou realizando um cálculo de acordo com a regra de transição prevista lá no artigo 3º da lei, tá? Isso é, o que ele levou em consideração? Vou ler para vocês o que diz o artigo 3º da lei. Para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data da publicação da lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do regime geral da Previdência, no cálculo de salário-benefício, vai ser considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente, no mínimo, 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência de julho de 94 para cá, até a data da concessão. Então, vejam que nesse exemplo que a gente traz, é feita a consideração da regra de transição, né? E essa regra, na grande maioria das vezes, ela não beneficia o segurado, né? Ao contrário, ele diminui a renda inicial. Por quê? Porque eu tenho segurados que muitas vezes recebiam um salário maior antes de 94. E depois de 94, com o passar da idade, com as crises financeiras, às vezes até com o subemprego ou com o desemprego, que acabou recolhendo como autônomo sobre um salário mínimo, eu acabo achatando, né, o salário ou o benefício que esse segurado poderia vir a ter, né? Tá? O que acontece, então? Se eu tenho um período de contribuição compreendido de julho de 94 até uma data futura, e eu vou pegar a média dos 80 maiores salários e descarto os 20% da média dos 80 menores, dos 20 menores, o que vai acontecer? Eu vou ter, por óbvio, um achatamento na renda média inicial, tá? Porque se eu tenho contribuições anteriores a 94 num valor alto, e isso se dava por quê? Porque a gente tinha a questão pré-real, né? Por óbvio, esses valores eles não estão sendo invertidos para contribuição, para o cálculo da Previdência atual. Então, toda a contribuição anterior a 94, ela foi, vamos chamar assim, de perdida. Ela ficou inócua, ficou parada, não foi utilizada, não foi considerada, tá? E então, a regra de transição trouxe essa penalidade, vamos chamar assim, para o segurado. Então, pessoal, para ser considerado válido, né, a regra de transição, a gente viu que ela não observou o que falava o artigo 29 da Lei 8213 de 91, que é precisamente o quê? O critério eleito pelo legislador para garantir a saúde financeira do sistema, né, e as contribuições do segurado. Uma consequência prática, o beneficiário da aposentadoria ou da pensão, ele sofreu um prejuízo na apuração da renda média inicial, né, do salário médio inicial, porque ela foi calculada num patamar muito inferior daquele que se considerasse o próprio critério definitivo eleito pelo legislador originário lá atrás, né, que foi com a emenda constitucional, né? Então, por um lado, foi dado com uma mão e retirado com a outra o benefício, tá? Pessoal,
temos sempre que ter em mente, né, que qualquer regra de transição, e portanto essa que a gente tem estabelecida, ela serve justamente para proteger o segurado, né? E lá na emenda constitucional número 20 de 98, quem tivesse contribuição de baixo valor no período antecedente, não tem sentido nenhum da gente aplicar a regra de transição ou até mesmo a revisão da vida toda, né? A gente tem que levar em consideração, a gente tem que aplicar para o segurado que tenha aportado contribuições maiores no passado, pois ele é quem justamente o sistema de caixa está prejudicando, né? Um sistema de regime de caixa, ele vai contribuir efetivamente para o pagamento daqueles beneficiários que consideravam apenas os últimos 36 meses de contribuição. A gente sabe que é um tema bem polêmico, né, pessoal? E é um tema meio complicado, mas vocês conseguem entender e enxergar essa dificuldade que o legislador trouxe para o beneficiário da aposentadoria, para o contribuinte do INSS? Eles tentaram, de uma forma, tirar ou diminuir, vamos dizer assim, a base de cálculo, na realidade, das aposentadorias. Né? Quando eu estou restringindo a quantidade da minha capacidade contributiva, eu estou automaticamente restringindo a possibilidade das pessoas utilizarem um período maior onde a contribuição foi bem maior. Tá? Porque muitas vezes isso foi o que aconteceu com muitas pessoas. Por exemplo, quem tinha salários altos entre no final dos anos 70 e final dos anos 80, vamos dizer assim, a gente vem para fazer o cálculo no escritório, tem um número alto daí, tem uma grande chance de conseguir um valor alto de indenização, de restituição futura com os recálculos, tá? Diferentemente de quem tinha um salário muito baixo naquela época. Porque o que acontece? Quanto maior a média, maior a minha renda média inicial, por minha RMI, né, como eu falei lá no início. Então, quem tinha mais contribuições passadas, anteriores a 94, num valor alto, vale muito a pena. Ah, Marcos, mas eu tive uma média, minha média foi sempre a mesma. Por exemplo, eu ganhei sempre 3, 4, 5 salários mínimos. Aí, 3 salários mínimos lá, não vai ter uma diferença significativa na tua aposentadoria. Ah, o que é uma diferença significativa numa aposentadoria? 100, 150, 200 reais, tudo bem. Eu acho que é bem considerável. Daí tu multiplica isso aí por 60 meses, que é os últimos 5 anos, tu aplica a atualização monetária sobre isso. É um valor considerável, né? E sem contar que você vai levar isso para toda a vida. A gente tem situações, por exemplo, que deu 300, 400, 500 reais, R$1.000 de diferença, né, num cálculo de aposentadoria. Por quê? Porque justamente a pessoa recebia muito antes de 94 e com o Plano Real muita gente perdeu o emprego e tudo mais, e acabou tendo um achatamento nos salários e, por consequência, um achatamento na renda média inicial. Tá? Então, foi tirado, pessoal, da renda média inicial valores altos. Por isso, a gente tem a chamada revisão da vida toda, que é o quê? Eu estou trazendo esses valores altos novamente para ser calculado na renda média inicial do meu cliente. Tá? Então, pessoal, só repisando, né? Essa nossa live ela está saindo tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram, né? Então, se você não está inscrito no nosso canal no YouTube, eu deixei o link lá no início do nosso bate-papo ali nos comentários do Instagram. Clica lá, se cadastra no nosso canal, porque a partir de hoje nossas lives vão ser transmitidas por lá também, porque é um sistema que dá mais mobilidade, mais segurança, cai menos, trava menos, bem melhor de se utilizar, tá? E se está gostando, né, bota o coraçãozinho aí, passa a seguir a gente, manda para os seus amigos, avisando lá, ó, tá tendo uma live legal, vocês querem conhecer um pouquinho mais sobre a revisão da vida toda, né? Manda para o pessoal o linkzinho, que a turma aqui do escritório fica muito agradecida. Seguindo, então, pessoal, levando em consideração, né, então, as alterações que a Lei 9876 de 99 trouxe, né, que tinha como principal justificativa a manutenção do equilíbrio dos cofres da Previdência, e não
e não de beneficiar o segurado em si, né? Quando a Lei 9876 de 99 trouxe algumas regras mais rígidas para esse cálculo da renda média inicial, tá? Justificou o estabelecimento de normas de transição, como eu vinha falado, né? Então, essas normas de transição é para quem se filiou ao regime da Previdência Social antes da vigência da lei. Por exemplo, quem já tinha carteira assinada no ano de 99, no início, no ano 98, 97 para trás, sofreu os efeitos das regras de transição, tá? Então, ainda tem gente que pode se aposentar com as regras lá de 99? Tem, pessoal, tem. Né? Para isso serve o nosso planejamento previdenciário, né? Se você tem necessidade ou tem curiosidade em saber como é que funciona a partir de agora, né, a aposentadoria, se você tem carteira assinada anterior a 99, procura um escritório da tua confiança ou entre em contato com a gente e a gente vai fazer o planejamento previdenciário para você, certo? Até porque existem opções muito boas para quem faz o planejamento previdenciário, principalmente para o autônomo, né, e para o profissional liberal, tá? Voltando então, aquelas regras de transição que foram trazidas, né, que foram estabelecidas lá no artigo 3º da Lei 9876 de 99, são regras que garantem que os segurados não vão ser tão atingidos de forma abrupta, né, pela nova regra a partir de 99. Então, são essas regras de transição, elas vieram para minimizar os efeitos das novas regras rígidas, tá? Portanto, pessoal, essas regras estabelecidas, elas, apesar de transitórias, elas não foram tão benéficas, tá? E por isso surgiu as revisões previdenciárias, né? Como a gente conhece. Existiram N revisões previdenciárias, nenhuma das teses basicamente conseguiu se sustentar nesses últimos anos, de 99 para cá, né? Mas a regra do direito adquirido, que é a regra da revisão da vida toda, ela acabou sendo consolidada pelo STF, né? E hoje a gente consegue buscar a efetividade do direito, buscar a efetividade daquilo que você contribuiu lá nos anos 70, 80 e 90 para dentro do seu cálculo da sua renda média inicial. Tá? Então, nesse entendimento, a gente pode citar outras regras de transição também, né, que também se prestam à mesma finalidade, né, qual é a finalidade principal da regra de transição? Abrandar a norma mais rígida, a regra mais rígida, né, para quem já fazia parte. Isso quer dizer o quê? A gente quer manter o direito adquirido, mas de uma forma mais não tão ruim, mas não tão boa também para o beneficiário, né? O que aconteceu? Só para trazer um exemplo. A carência foi aumentada de 60 para 180 contribuições. O que é a carência, pessoal? É a quantidade de contribuições que eu tenho que fazer para poder me aposentar. Tá? Isso está lá na 8213 de 91. Antigamente, uma pessoa que fizesse 60 contribuições e tivesse atingido a idade, por exemplo, né, poderia se aposentar. Agora, desde 91, isso subiu para 180 contribuições. Tá? Então, esse período de carência, como a gente chama, hoje, também é o legal, hoje, né? Então, hoje a gente tem que ter, para quem tinha direito adquirido ali de 2019 para trás, né, que seria quem já estava vertendo contribuições de 2019 para trás, precisa ter só as 180 contribuições e mais um dos requisitos, que um deles é a idade, tá? Mas as 180 contribuições valem, né? E foi criado, então, para não ter e por que surgiram essas regras, né? Justamente para que não tivesse uma alteração de forma abrupta, né? A gente tem lá a tabela progressiva que para cada 6 meses a mais que eu trabalho aumenta a carência, né? E então, assim, de 91 a 2011, resumindo, quem atingiu 180 meses de contribuição, essa regra teria se tornado definitiva. Então, quem trabalhou 15 anos quem tivesse atingido 15 anos de contribuição
independente de quando começou a verter as contribuições, até 2011, né, essa aí virou a regra definitiva. Com 180 contribuições, a pessoa conseguiria se aposentar, certo? Mas aquilo que a gente tem que realmente observar é que a regra de transição mais benéfica para o segurado, ela só vai ser benéfica se ela tiver eficácia, né? Pois, como é que eu posso trazer uma regra de transição que não tenha um resultado prático, né? Então, esse período de carência, ele se mantém congelado durante um grande espaço de tempo, né? Até o advento da Lei 9876 de 99, tá? Ocorre ainda, tá, pessoal, que essa regra de transição que a gente está discutindo aqui na revisão da vida toda, tá? Ela foi benéfica para muita gente lá no início, tá? Porque muita gente conseguiu se aposentar com um período de contribuição básica, né, curto, pequeno, menos 180, tá? Só que hoje essa regra do 180, ela é prejudicial, né? Por quê? Porque eu não faço... vocês imaginem só, eu pegar só as últimas 36 contribuições, tendo 180 contribuições, né? Então, a média das 36 não quer dizer necessariamente que eu tenha um valor alto, né? Por isso, o legislador optou pela média das 80% maiores contribuições, tá? Hoje, não sei se ainda é válido isso, né? Por quê? Porque com o achatamento do salário, por óbvio, a gente tem também um achatamento do renda mensal inicial, a renda média inicial, tá? Então, pessoal, trocando em miúdos, tá? A gente traz dentro da revisão da vida toda, e por isso é necessário fazer o laudo, tá? Muitos colegas aí se eximem de fazer o laudo, ingressam com a ação sem fazer o laudo de viabilidade, porque o laudo tem um custo, né, pessoal? O laudo custa dinheiro, a gente paga para fazer o laudo para o cliente, né? Muitas vezes os cálculos eles vão embasar ou eles vão determinar o sucesso ou não da ação. Se eu entrar com a ação sem os cálculos, o juiz vai mandar eu apresentar e eu vou ter que fazer, e muitas vezes eu entrei com a ação sem necessidade, tá? Eu criei uma expectativa de um direito que não existe para o cliente. Então a gente apresenta o cálculo, né? A gente vai escolher qual é a regra de transição mais viável e vai pedir para o juiz, para o judiciário, ir lá e consolidar, confirmar que aquela regra de transição é a melhor para o meu cliente. E só que a regra de transição melhor qual é? Aquela que efetivamente abarca o período anterior a julho de 94, tá? Eu tenho que considerar o período contributivo decorrido antes de 94 e depois de 94. Depois de 94, obrigatoriamente ele vai entrar. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que analisar o período anterior a 94, tá? Justamente porque esse período, na grande maioria das ações que a gente tem, são aqueles que efetivamente impactam, né, na renda do nosso cliente, tá? Por outro lado, tá, pessoal, quando a gente está pedindo que seja feita a nossa revisão da vida toda, automaticamente a gente está abrindo mão da média dessas últimas 36 contribuições, a gente está abrindo mão da média das 80 maiores contribuições, ou salários de contribuição, chamem como quiser, né? E a gente está levando todo o período contributivo, tá? Por isso a importância de ter um laudo, pessoal, de ter um cálculo bem feito, tá? Porque o que acontece? Às vezes, a média das últimas 36 contribuições na época que eu me aposentei era o melhor. Às vezes, a média das 80 maiores salários de contribuição durante o período também era melhor. Só que se eu levar em consideração, então, a média dos 80% dos maiores salários de contribuição de todo o meu período contributivo, pode ficar melhor ainda, entenderam? Eu estou descartando aquelas contribuições, por exemplo, que foram vertidas em cima de um salário mínimo, que muitos autônomos acabam recolhendo, entendeu?
Então, eu tenho que ver qual das situações eu vou trazer para o processo, né, da regra de transição específica para o teu caso específico, certo? Porque cada cliente é um cliente, é um trabalho artesanal, é um trabalho que é feito um a um. Eu não consigo, por exemplo, fazer 30 ações dessas por dia. É impossível, é diferente de muitas ações anteriores que a gente ia lá, que nem as pessoas diziam, troca o nome e protocola. Não, pessoal, eu tenho que analisar efetivamente qual o resultado do laudo que o perito fez e qual o melhor modelo, ou melhor forma de pedir a alteração da tua renda média inicial, tá? É isso que é importante a gente ter bem claro. Não basta simplesmente eu pedir. Eu tenho que pedir, eu tenho que comprovar que eu posso fazer e efetivamente o quanto eu quero ganhar em cima disso, né? É óbvio, a gente já fez alguns, olha, eu vou dizer, ser bem sério com vocês, a gente já fez bem mais cálculos do que entrou com a ação, tá? Porque a gente acredita, assim, que eu não sei bem o número exato, mas eu vou dizer, para cada 3 cálculos, um é viável, tá? Um é viável, mais ou menos isso, uns 30% dos cálculos que a gente faz, realmente são viáveis. Por isso é importante. Ah, Marcos, mas eu quero entrar com a ação do mesmo jeito. Tudo bem, se entra, mas não é o objetivo, tá? Que fique bem claro isso. Não quer dizer que vamos conseguir, tá? Então, que mais, pessoal? Que eu posso falar por enquanto da questão legislativa é isso aí, tá? Vamos lá. Seguindo. Questão das regras de transição, falamos. Eu tenho um roteirinho aqui, vamos ver. Isso aqui falamos. Ó, quanto ainda ao cálculo, tá, pessoal? A gente vinha falando do cálculo e eu acho que é interessante a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? A gente tem que salientar que essa metodologia de cálculo da regra de transição, ela vai acabar ferindo um dos princípios da Seguridade Social, tá? Que é o princípio da isonomia, tá? Até porque todos os segurados, eles são iguais, tá? Sendo vedada a adoção de critérios diferenciados para a concessão dos benefícios, tá? Então, portanto, eu tenho que aplicar regras totalmente diferentes para segurados iguais que apenas se filiaram ao sistema em momentos distintos. E eu acredito, e essa é a grande questão, e que levou o STF a decidir favoravelmente, né? Mas foi pegado, né? Porque a decisão foi 6-5, e os ministros que votaram contra efetivamente isso é porque feriu o princípio da isonomia, né? Justamente porque eu tenho segurados iguais, mas que eles acabaram em momentos distintos tendo o direito de se aposentar. Então eles não são tão iguais assim, né? Então aqueles que votaram contra entendiam que a isonomia tinha sido ferida. Aqueles que votaram a favor entenderam que, por serem diferentes épocas de concessão, não tivemos a afronta ao princípio da isonomia, tá? Vamos lá, pessoal, então. Prático, vamos para a parte prática, tá? Pessoal, preciso ser sincero com vocês, tá? Tem um prazo legal para a gente ingressar com esse pedido da revisão da vida toda, tá? De acordo com o artigo 103 lá da Lei de Benefícios, da 8213, de 91, o prazo de decadência, tá, do direito ou da ação do segurado ou do beneficiário para revisar um ato de concessão, devido a um indeferimento, um cancelamento, uma cessação de benefício, ou um ato de deferimento de benefício, ou até uma não concessão, tá, é de 10 anos. Tá? Então, eu tenho 10 anos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao recebimento da primeira prestação. Tá? Considerando assim, por exemplo, eu tenho 10 anos, eu recebi a aposentadoria hoje, eu tive a concessão e recebi. O dinheiro entrou na minha conta hoje, 24 de janeiro de 2023. Eu tenho até o dia 25 de janeiro
25 de fevereiro, tá? De 2033 para entrar com uma revisão. Portanto, pessoal, se hoje a gente quiser entrar com uma revisão de alguém, tá, que se aposentou e recebeu efetivamente a prestação no dia 23 de janeiro de 2013, a gente não tem mais o direito de entrar com a ação, porque o direito dele decaiu. São 10 anos a partir 10 anos e um dia do mês seguinte, né, o primeiro dia do mês seguinte da data de concessão. Tá? Então, vamos trazer um exemplo bem prático. Tá? O início do benefício foi em 29 de outubro de 2012. Tá? O despacho de concessão, seja administrativo ou judicial, tá, foi no dia 26 de 12 de 2012. Então, quer dizer, 2 meses e um pouquinho, quase 2 meses depois. Tá? O primeiro pagamento, ele só ocorreu em 1º de janeiro de 2013. Oh, desculpa, 15 de janeiro de 2013. Tá? Portanto, pessoal, o prazo decadencial, ele teve início no 1º de fevereiro de 13. E, portanto, em 1º de fevereiro de 23, decai o direito e ele não pode mais entrar com a ação. Tá? Então, a gente tem que ter bem claro isso, tá, pessoal? Eu tenho 10 anos e mais o primeiro dia do mês subsequente, a data que efetivamente você recebeu para mim entrar com a ação. Então, a gente vai ter que contar isso para trás. No caso de agora, a gente entrando com a ação da revisão da vida toda, a gente vai contar para trás, tá? Esses 10 anos para trás. Ou a gente pega a data do recebimento, conta os 10 anos para frente e vê se está enquadrado e se eu posso ainda entrar com a ação. Muitas situações eu não vou conseguir entrar com a ação. Tá? Em muitas das situações a gente não vai conseguir entrar com a ação. Justamente por quê? Porque decaiu o direito. Ah, Marcos, mas eu quero entrar com a ação mesmo assim porque eu vi na TV que dá. Entramos, mas você não vai ganhar, certo? Tá? Não tem problema. Né? Até porque a decadência ela pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, nesse caso específico. Tá? Marcos, eu posso entrar administrativamente? Olha, o INSS ele criou uma rotina para você poder entrar administrativamente, tá? Mas não pode. Eu não aconselho, até porque não precisa, tá? E nem deve. Por quê? Porque o INSS, a partir do momento que você entra, você administrativamente, você vai estar renunciando à aposentadoria que você já tem, no meu entendimento. Você vai estar renunciando à aposentadoria que você já tem. Então aí a gente tem o perigo de você acabar não recebendo a partir do mês que entrar com o pedido de revisão. Tá? Porque para entrar com a revisão administrativa você tem que renunciar àquilo que você recebeu. Tá? O próprio STF, pessoal, ele decidiu lá um tema em repercussão geral, que é o tema 350, que ele diz o quê? Que a concessão de benefício previdenciário depende de requerimento do interessado, não se considerando ameaça ou lesão de direito antes de sua apreciação em deferimento pelo INSS, tá? Ou se excedido o prazo legal para sua análise. Bom, pessoal, ao meu ver, então, tá, a exigência do prévio requerimento ela não deve prevalecer, tá? Porque justamente ele pode ser, o entendimento da administração ele pode ser contrário à postulação do segurado, tá? E principalmente lá no inciso 3º, em qualquer hipótese de revisão, reestabelecimento ou manutenção, tá? O INSS ele tem que conceder a prestação mais vantajosa possível, tá? E nem sempre ele vai fazer isso. Então, a gente tem que entrar via judicial, tá? Direto nessa situação, porque você já recebeu o benefício. Então, a gente já está falando de uma revisão. Não é um benefício novo. Eu já fui no judiciário e eles já me deram um errado, vamos dizer assim. Eu já fui no administrativo e eles me deram um, vamos chamar de errado, tá? E agora eu quero corrigir isso, então eu já posso entrar via judicial, tá? E, então, pessoal, com relação à revisão da vida toda, é notório o nosso posicionamento, tá? Que é possível ingressar judicialmente. Deve ser formulado esse pedido via judicial e não via administrativo, apesar do INSS dizer que está criando uma rotina, ou já criou uma rotina para isso. Tá? Eu não preciso do prévio pedido administrativo. Tá? Vamos lá. O que mais que eu tenho aqui para a gente falar? Como passa rápido o tempo, a gente já está 41 minutos falando. Tá? Vamos lá, vamos para um caso prático aqui.
Um exemplo prático. Vamos lá. Exemplo de caso concreto, pessoal. Esse aí que vocês vai ficar mais fácil de vocês enxergarem. Já deu seu like lá, já curtiu, já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Vamos lá, pessoal, é bem importante que vocês apoiem o canal lá no YouTube também e aqui no Instagram, porque ajuda a gente a cada vez mais o algoritmo entender que vocês estão curtindo, que vocês estão vendo, e cada vez mais ele consegue entregar essas nossas lives para mais gente, né? Então vamos lá. A parte autora, pessoal, se filiou ao regime geral da Previdência Social antes da lei 9876. Vamos lá, que ela se filiou antes de 29 de novembro de 99, tá? Quando a gente encaminha o processo administrativo lá no INSS de aposentadoria, tá? O INSS apurou a renda mensal inicial de acordo com o artigo 3º da Lei 9876 de 99. Isso é, considerando a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição. Tá? Então, ela pegou todos os salários de contribuição de 94 para cá, tá? Separou os 20% menores e fez uma média dos 80% maiores. Tá? Que aí, tudo bem. Tá? Só que, no entanto, essa metodologia ela não pode ser aplicada caso alguém tenha contribuições anteriores a 94. Né? Por quê, pessoal? Porque muitas vezes, não em todas, né, de novo, mas em muitas vezes essas contribuições anteriores a 94 são maiores do que as contribuições posteriores. Tá? Portanto, ficou muito desfavorável. E como a gente está falando de regra de transição, o segurado tem que optar pela regra mais benéfica. Tá? E qual é a regra mais benéfica? Aquela permanente de quando ele começou a verter as contribuições. Então, no caso concreto, pessoal, considerando o número de contribuições que a gente fez, tá, em período anterior a julho de 94, e o valor dessas contribuições sendo bem mais elevadas, a gente viu que a regra definitiva de cálculo é aquela do artigo 29.2 da 823 de 91. Isso quer dizer o quê? Todas as contribuições desde o início. Então, pessoal, tem que ser revisto o cálculo do benefício da aposentadoria, tá? De acordo com o laudo que a gente fez e vai apresentar. Certo? Entendido até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Por favor, estamos aí para responder. Tá? Se não quiserem perguntar aqui, quiserem perguntar no privado, não tem problema, mandem para a gente lá que a gente responde, pessoal. Tá? Eu ou alguém da equipe vai responder. Tá? Marcos, quais são os documentos que a gente precisa para ingressar com a ação? Bom, calma, pessoal. Primeiro a gente precisa fazer o laudo. Tá? O que eu preciso para fazer o laudo? O CNIS de vocês, que vocês pegam lá no site do meu INSS, tá? Com o valor das contribuições. Tá? Se você teve contribuição anterior a 94, eu preciso também, anterior a 82, 83 ali, tá? Eu preciso também das carteiras de trabalho, tá? Preciso da cópia da tua carta de concessão, ou do teu pedido administrativo, ou do teu processo administrativo, ou do teu processo judicial, onde vai ter ali o que foi considerado efetivamente para conceder a tua aposentadoria. Tá? Então, a carteira de trabalho é para vínculos anteriores a 94, de preferência, se você conseguir, né? Mas de preferência, assim, de 82 a 94, provavelmente já deve estar implantado dentro do teu CNIS. Tá? Se não tiver, a gente precisa daí da carteira de trabalho de todo esse período. Tá? O que acontece, então? A gente manda para o perito, tá? Esse perito vai fazer um cálculo e a gente vai verificar a viabilidade efetiva de ingressar com a ação da revisão da vida toda, tá? Como eu falei para vocês, de cada 3 cálculos que entram no escritório, a gente consegue ingressar com a revisão, os outros 2, na maioria das vezes, até tem alguma possibilidade de ganho, mas o ganho é muito pequeno ou o ganho é irrisório e acaba não valendo a pena para o cliente, tá? Mas a gente ingressa, sem problema nenhum. Tá? Então, a documentação que a gente precisa é os documentos pessoais, CTPS, de todo o período, de preferência, o Cadastro Nacional de Informação Social, que é o CNIS, que você pega lá no meu INSS, a carta de concessão da aposentadoria, ou o processo administrativo, ou o processo judicial.
Tá? De posse disso, a gente faz o laudo, te apresenta, e aí você decide se quer fazer ou não o processo da revisão. Tá? Quando, uma pergunta que o pessoal faz muito, e quando que eu vou passar a receber, Marcos? Né? Quando é que efetivamente eu vou botar a mão na grana? Bom, a regra geral, pessoal, é que você vai receber a partir do trânsito em julgado do seu processo. Tá? O INSS vai implantar, o juiz vai mandar o INSS implantar. O que acontece em algumas situações, e a gente já conseguiu também, tá? É que existe uma corrente onde a gente vai poder buscar a antecipação dos efeitos da sentença através de uma tutela de evidência, tá? Justamente baseada numa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ele entende que se o segurado implementou as condições para o benefício após a Lei 8976 de 99, mas antes da vigência das novas regras constitucionais, lá de 2019, ele tem o direito de optar pela regra definitiva, caso essa seja mais favorável para ele. Então, se eu conseguir enquadrar o cliente numa concessão anterior a 99, tá? Mas posterior a 99 e anterior a 2019, eu consigo, via tutela de evidência, na maioria das vezes, a implantação de forma automática ou, vamos dizer, imediata na aposentadoria. E aí a gente vai discutir o que ficou para trás, tá? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Nesse mesmo voto, Alexandre de Moraes ele diz o seguinte, que a intenção do legislador, ao excluir as contribuições anteriores a julho de 94, foi preservar o valor das aposentadorias. Né? Preservar do quê, pessoal? Dos altos índices de inflação da época. Por isso que se entende, né, que a aplicação para o segurado ela tem que ser impositiva, ela tem que ser automática. Tá? Por quê? Porque eu já tenho esse direito adquirido. Entenderam? Então, a gente entende, né, pessoal, que não é justo e nem razoável que daí o cliente ou o autor do processo ele tem que aguardar a conclusão desse processo para poder ter acesso àquilo que já era de direito dele. Então, em sede de tutela de evidência, a gente consegue fazer ou solicitar, né, a implantação de imediato. Ah, mas Marcos, e o que ficou para trás? Bom, pessoal, o que ficou para trás, a gente vai ter que continuar com o processo e fazer a cobrança, a execução, né, dessa sentença, né, o cumprimento dessa sentença que a gente teve, tá? Lá no final. Quanto tempo eu posso cobrar? 5 anos antes do ingresso com a ação. Por isso é muito importante, eu falo às pessoas, Marcos, eu vou entrar mês que vem, eu vou entrar o ano que vem, eu me aposentei. Gente, quanto mais tempo passar, entendeu? Mais tempo eu vou levar para receber, mas também, por consequência, menos eu vou receber, porque os últimos 5 anos eu vou perdendo lá atrás. Mas se eu entrar com a ação hoje, eu vou cobrar os próximos 5 anos, mas quando é que eu vou receber? Mas mesmo que eu venha receber daqui a 4, 5 anos para frente, aí eu consigo receber os 9 anos acumulados. Entendeu? Se eu entrar daqui a 4 anos, eu só posso cobrar os últimos 5. Vocês estão me entendendo a grande dificuldade que a gente tem na demora? Né? Por quê? Porque eu posso cobrar os últimos 5 anos, mas depois que eu entrei com a ação, eu vou cobrar do dia que eu entrei com a ação, 5 anos para trás, e mais todo o período para frente que essa ação ficar. Né? Por isso que a gente precisa fazer um laudo bem feito, pessoal. Por isso que a gente precisa ter os documentos de vocês. Justamente por quê? Para a gente provar nessa tutela de evidência que você tem esse direito. Para pelo menos a gente poder, desde já, ter implementado esse aumento na tua aposentadoria. Tá? Ou na tua pensão, no teu benefício, né? E os 5 anos para trás, né? É justamente para a gente estancar ali o prazo da prescrição e a gente poder cobrar efetivamente os 5 anos para trás. Quanto mais tempo de levar para entrar com a ação, menor vai ser o período que eu vou ter para cobrar, entendeu? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, resumindo tudo, tá? A gente tem aí 10 minutos. Vamos fazer um resumão de tudo aquilo que a gente falou hoje, tá? Na ação, a gente conclui que o cálculo da renda mensal inicial do benefício da aposentadoria não foi corretamente realizado pelo INSS, tá? Isso é o que a gente pede lá no processo. A gente pede, então, a revisão da renda mensal inicial, justamente porque o INSS usou uma regra menos benéfica para o cliente, tá? Ainda, pessoal, a gente pede para condenar o INSS a fazer um novo cálculo, tá? Usando o quê? A média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, né?
correspondente a 80% de todo o período contributivo, independente de quando ele começou a contribuir. Entendeu? Certo? E nesse caso, se a renda for maior, a gente vai pedir a implantação. Se não for maior, a gente mantém a renda, o valor original, né? Caso esse cálculo seja inferior. Dificilmente vai acontecer, porque a gente só vai entrar com um processo caso seja superior. Mas a gente acaba, para você entender, a gente tem que fazer esse pedido, né? Justamente para manter aquilo que você tem. Por isso que administrativamente a gente diz que não vale muito a pena. Tá? Como a gente falou, né, o INSS, então, ele tem que fazer o pagamento de todas essas diferenças vencidas, tá? Observada a prescrição quinquenal. Isso quer dizer o quê? Desde o dia que eu entrei com a ação, eu vou receber só os últimos 5 anos, com juros, demora e correção monetária. Tá? Juros de 1% ao mês e mais a correção monetária. Tá? Isso está lá na resolução 267 do CNJ, tá? Que é quem determina as correções contra o INSS. Tá? Prazo de decadência, pessoal, precisamos falar que são 10 anos a partir da data de concessão. Então, aqueles que são aposentados há mais de 10 anos, infelizmente, está decaído o direito. Tá? Por isso que era importante quando eu falava 3, 4 anos atrás que a gente tinha que entrar com a ação logo, vocês diziam, não, vou esperar o STF julgar. Ó, o que aconteceu? Alguns que a gente já pegou o cálculo para fazer, que nos procuraram, depois de dezembro, já tinha decaído o direito deles. Tá? Por isso é importante a gente cuidar muito isso. Tá? Uma outra questão, pessoal, importante de falar. Como aposentado, geralmente tem mais de 65 anos, eles têm a questão do atendimento prioritário, né? Devido ao Estatuto do Idoso. Tá? Mas, via de regra, não é um processo tão rápido, mas também não é um processo extremamente lento, tá? Ele vai entrar dentro do rol normal dos processos de INSS por causa das idades, tá? Mas, às vezes, é um pouquinho mais rápido, né? Não é tão demorado. E até porque a gente está falando de justiça federal, né, gente? Não estamos falando de justiça estadual, que é muito mais morosa. A justiça federal, ela tem um grau de agilidade muito maior, tá? E, por fim, pessoal, quem tem direito? Vamos lá. Terminado o nosso resumo ali. Então, na realidade, o que a gente quer? A gente quer utilizar todo o período contributivo, onde a gente vai calcular os 80%, a média das 80% maiores contribuições. Tá? E agora, quem é que tem direito? Os aposentados e os pensionistas. Tá? Quem teve contribuição alta antes de 94. Certo? Quem teve benefício concedido e iniciado nos últimos 10 anos. Esses são os 3 requisitos básicos que a gente tem para poder entrar com a ação da revisão da vida toda e fazer o seu cálculo inicial antes até da ação. Tá? Quem não tem direito? Quem recebe BPC ou LOAS, quem está aposentado e recebeu a primeira parcela da aposentadoria há mais de 10 anos, aqueles que contribuíram, que começaram a contribuir ou foram vinculados ao sistema depois de 99, tá? Ou ainda, né, pessoal, em contrapartida lá, quem teve contribuição alta antes de 94, que tem direito, quem teve contribuição baixa antes de julho de 99, né? Que aí eu vou achatar a renda média inicial e a gente acaba daí trabalhando com um valor baixo e na maioria das vezes a gente acaba não tendo vantagem nesse tipo de aposentadoria, tá? Então, pessoal, fechando exatamente 1 hora nesse momento, né? A gente quer agradecer a presença de todos, a gente se coloca à disposição, agradecer a todo mundo que participou da live e que ficou aí até o final, né? A gente coloca o escritório à disposição, o Estúdio Jurídico MVA está à disposição para os processos, para atender vocês nos processos da revisão da vida toda, tá? A gente tem a possibilidade de fazer o cálculo pericial, acertamos esse cálculo com um valor bem interessante, com um perito que trabalha com a gente. Leva em torno aí de 4, 5 dias o cálculo, tá? E havendo viabilidade, a gente pode ingressar com a ação sem problema nenhum, ou você pode ingressar com a ação com seu advogado de preferência.
mas a gente consegue te atender de uma forma bem bacana, bem legal. E então ficamos à disposição para estas e outras dúvidas, né, referente a outros assuntos que a gente também atende, certo? Semana que vem, mesmo horário, mesmo canal, uma nova live. Se alguém tiver alguma necessidade, quiser fazer alguma sugerir algum tema para alguma live, fiquem bem à vontade. Certo, pessoal? Até mais, até semana que vem.